Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Estoico Moderno. Hoje não vamos falar de motivação rápida, nem de fórmulas prontas para se sentir bem. O que você vai encontrar aqui é algo mais raro, uma forma diferente de olhar para a própria vida. Uma forma mais honesta, mais firme e paradoxalmente mais leve. Porque em um mundo acelerado, barulhento e instável, talvez o maior ato de coragem seja aprender a permanecer inteiro por dentro. Ao longo desta jornada, vamos explorar o estoicismo não como um conjunto de frases antigas, mas como uma prática viva, capaz de reorganizar sua mente, suas decisões e sua relação com o que acontece ao seu redor. Vivemos em uma época em que quase tudo disputa a sua atenção. Notícias, opiniões, comparações, expectativas, cobranças. Você acorda e antes mesmo de se levantar, sua mente já está sendo puxada para fora. Para o que falta, para o que pode dar errado, para o que os outros estão fazendo, para o que você ainda não é. Aos poucos, sem perceber, você passa a viver mais reagindo do que escolhendo. E quando isso acontece, surge um tipo específico de cansaço. Não é físico, é existencial. Um cansaço de quem sente que está sempre correndo, mas raramente chegando. O estoicismo começa exatamente aí, não tentando mudar o mundo, mas ensinando você a não ser destruído por ele. Essa filosofia atravessou séculos, porque nasceu da experiência real. Marco Aurélio não escrevia de um lugar confortável. Epicteto não falava como alguém protegido. Sêneca não refletia de fora do poder. Todos eles viveram pressão, perdas, responsabilidades, conflitos e incertezas. E mesmo assim chegaram a uma conclusão simples e dura. O sofrimento humano não vem apenas do que acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece. Você não controla o mundo, você não controla o tempo, você não controla os outros. Mas existe algo que permanece sob sua responsabilidade todos os dias, o seu julgamento. E quando você aprende a cuidar dele, tudo muda. Talvez você esteja buscando felicidade, mas o estoicismo faz uma pergunta diferente. Você está buscando estabilidade interior, porque felicidade, no sentido comum, depende demais das circunstâncias. Já a estabilidade depende da forma como você se posiciona diante delas. O estoico não tenta eliminar a dor da vida. Ele tenta impedir que a dor destrua o caráter. Não tenta evitar desafios. Aprende a atravessá-los com dignidade. E isso não te torna frio, te torna livre. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer alguns pilares fundamentais dessa filosofia. Um deles é a ideia de aceitar a realidade como ela é, sem ilusões, sem fuga, sem negação. Isso não significa gostar de tudo o que acontece. Significa parar de desperdiçar energia brigando com o inevitável. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não um amor romântico, mas uma postura madura, uma decisão interna de dizer: isso faz parte da minha vida. Então eu vou fazer algo digno com isso. Porque o destino pode impor circunstâncias, mas não pode impor quem você se torna dentro delas. Outro pilar essencial é aprender a distinguir o que depende de você do que não depende. Essa separação parece simples, mas quase ninguém a pratica de verdade. A maior parte da ansiedade moderna nasce exatamente da tentativa de controlar o incontrolável. O passado, o futuro, a opinião alheia, o comportamento dos outros, os imprevistos. Enquanto isso, o que está sob seu controle, suas escolhas, sua disciplina, sua postura, seu caráter, fica abandonado. O estoicismo inverte essa lógica. Ele te devolve responsabilidade onde existe poder e te ensina a soltar onde não existe. Mas essa jornada não é apenas teórica, ela é profundamente prática. Ao longo do caminho, vamos identificar hábitos que corroem sua tranquilidade sem fazer barulho. Hábitos comuns, normalizados, até incentivados pela vida moderna, mas que enfraquecem sua mente por dentro.
Vamos falar de adiamento constante, de comparação, de reatividade emocional, de distração crônica, de comunicação pobre e de fuga da responsabilidade pessoal. Não para julgar, mas para trazer consciência, porque você não muda o que não enxerga. Também vamos construir algo fundamental, uma rotina estoica, não uma rotina rígida ou mecânica, mas uma estrutura mínima que sustenta sua mente. Porque ninguém se perde de uma vez. As pessoas se perdem aos poucos, em dias desorganizados, em noites sem reflexão, em decisões automáticas. O estoicismo entende que o modo como você começa e termina o dia molda tudo o que acontece no meio. Por isso, os estoicos davam tanto valor à preparação matinal e à revisão noturna. Não como obrigação, mas como treino. Você vai aprender como usar a manhã para alinhar sua mente antes de enfrentar o mundo. Como lembrar a si mesmo das virtudes que guiam uma vida firme. Sabedoria para julgar bem. Coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Justiça para agir corretamente com os outros e temperança para não se perder nos excessos. Essas virtudes não são ideias abstratas. São critérios práticos para decisões reais todos os dias. Ao mesmo tempo, vamos falar sobre gratidão, não como frase bonita, mas como ferramenta contra a insatisfação constante. A mente humana se acostuma rápido ao que tem e se fixa no que falta. O estoicismo ensina a treinar o olhar para reconhecer o que já sustenta sua vida, não para negar problemas, mas para não viver como se tudo estivesse sempre errado. Gratidão, aqui é lucidez. Outro exercício central que vamos explorar é a visualização negativa. Um nome estranho, mas um efeito poderoso. Em vez de viver esperando que tudo saia como o planejado, o estoico se prepara para contratempos. Ele imagina obstáculos possíveis, frustrações possíveis, perdas possíveis, não para sofrer antecipadamente, mas para não ser pego de surpresa. Isso cria uma força silenciosa. Quando algo dá errado, você não entra em choque. Você se adapta. E adaptação é inteligência emocional. Também vamos falar da escrita como prática estoica. Não escrever para se lamentar, mas para organizar o pensamento. Colocar no papel suas intenções, seus erros, seus acertos, suas reações. A mente não observada cria histórias convenientes. A mente observada aprende. E aprender é o início da mudança real. Ao longo do vídeo, você vai perceber que o estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele promete algo melhor, uma mente capaz de atravessar problemas sem se perder. Uma forma de viver em que você não depende da aprovação externa para se sentir em paz. Em que você não precisa que tudo esteja perfeito para agir corretamente. Em que você entende que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em não ser escravo das próprias reações. Talvez, em algum ponto desta jornada, você se reconheça. Talvez perceba que parte do seu sofrimento não vem do que aconteceu, mas da luta constante contra o que já aconteceu. Talvez veja que você vem adiando decisões importantes, esperando o momento certo, enquanto o tempo passa. Talvez perceba que está cansado não por excesso de esforço, mas por falta de direção. Se isso acontecer, não se julgue. Apenas observe. A observação honesta já é um passo estoico. Este vídeo não é sobre se tornar alguém diferente da noite para o dia. É sobre começar a se tornar alguém mais alinhado com a realidade, mais consciente das próprias escolhas, mais firme diante das dificuldades, mais simples diante da vida. Ao longo dos próximos blocos, vamos aprofundar cada um desses pontos com calma, clareza e profundidade. Não para te impressionar, mas para te fortalecer. Respire, ajuste a postura e siga comigo. A jornada estoica começa exatamente onde você está.
Quando você começa a observar a própria mente com mais atenção, algo curioso acontece. Você percebe que grande parte do seu desgaste não vem de acontecimentos extremos, mas de pequenas lutas invisíveis que se repetem todos os dias. Discussões internas que nunca chegam a uma conclusão. Expectativas silenciosas que não são atendidas. Resistência constante ao que é. O estoicismo chama isso de conflito entre a realidade e o julgamento. A realidade acontece, o julgamento reage, e é nesse intervalo que a paz se perde ou se constrói. Os estoicos compreenderam algo essencial muito antes da psicologia moderna. Não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Dois indivíduos podem viver a mesma situação externa e sair dela completamente diferentes. Um sai mais amargo, o outro sai mais lúcido. A diferença não está no evento, mas no olhar. Por isso, o treinamento estoico começa sempre dentro, não tentando mudar o mundo, mas educando a forma como a mente responde ao mundo. E aqui surge uma das ideias mais libertadoras dessa filosofia. Você não precisa gostar do que acontece para aceitar que aconteceu. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de lutar contra o fato. A luta contra o fato consome energia, cria ressentimento e paralisa a ação. Quando você aceita, algo muda. A pergunta deixa de ser "por que isso aconteceu comigo?" e passa a ser "o que está sob meu controle agora?" Essa mudança parece simples, mas exige maturidade emocional. E é exatamente isso que o estoicismo treina. O amor fati nasce nesse ponto, não como uma exigência moral impossível, mas como uma estratégia de sobrevivência interior. Amar o destino significa parar de tratar a própria vida como um erro que precisa ser corrigido. Significa entender que cada acontecimento, agradável ou doloroso, é matéria-prima para o caráter. O estoico não diz "isso é bom" ou "isso é ruim" de forma automática. Ele diz "isso é o que é", e a partir daí decide agir de acordo com a virtude. Esse é o verdadeiro poder. Mas para que isso não vire apenas um discurso bonito, os estoicos desenvolveram um critério prático que organiza toda a vida. A separação entre o que depende de você e o que não depende. Essa distinção não é uma frase de efeito. É um filtro mental que deve ser aplicado o tempo todo. O que depende de você? Sua intenção, seu esforço, sua resposta, seu compromisso com o que considera correto. O que não depende? O passado, o resultado final, a reação dos outros, as circunstâncias externas. Quando você mistura essas duas esferas, você sofre desnecessariamente. Quando você as separa, você ganha clareza. Observe como a maior parte da ansiedade nasce do desejo de controlar o que não está nas suas mãos. Você se antecipa demais. Imagina cenários, repassa conversas, tenta prever reações, cria versões do futuro. Tudo isso parece preparação, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. O estoicismo não te pede para abandonar o planejamento. Ele te pede para abandonar a ilusão de controle absoluto. Planeje com razão, mas aceite que o resultado final não é seu. Essa aceitação não te enfraquece, te estabiliza. Ao mesmo tempo, existe um erro comum: usar o estoicismo como desculpa para a passividade. Isso não é estoicismo, isso é resignação. O estoico não cruza os braços diante da vida. Ele age com ainda mais firmeza justamente porque aceita a realidade. Ele entende que se algo pode ser feito, deve ser feito. E se não pode, deve ser aceito sem drama. Essa postura elimina o desperdício emocional e direciona a energia para onde ela realmente importa. Com o tempo, você começa a perceber que muitas das suas reações automáticas não são inevitáveis. Elas são hábitos. Você se irrita porque sempre se irritou. Você adia porque sempre adiou. Você se compara porque sempre se comparou. O estoicismo entra como um processo de reeducação.
não te pedindo para reprimir emoções, mas para questionar o impulso antes de segui-lo. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço mora a liberdade. Quanto mais você amplia esse espaço, mais senhor de si você se torna. E aqui surge uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes você já abriu mão da sua tranquilidade por coisas que não mereciam esse preço? Discussões inúteis, opiniões de pessoas irrelevantes, expectativas que não foram combinadas, pequenas frustrações elevadas ao status de tragédia. O estoico aprende a medir. Nem tudo merece sua energia, nem tudo exige resposta, nem tudo precisa ser corrigido. Essa economia emocional é uma forma de sabedoria. Outro ponto central dessa jornada é entender que a vida moderna favorece a dispersão. Você começa o dia com uma intenção vaga e termina com a sensação de que foi engolido pelas horas. O problema não é a falta de tempo, é a falta de eixo. Sem um eixo interno, qualquer estímulo te arrasta. O estoicismo oferece esse eixo por meio da virtude, não como um ideal inalcançável, mas como um critério diário. Diante de uma decisão, o estoico não pergunta apenas "isso me dá prazer?" ou "isso me traz vantagem?". Ele pergunta "isso me torna melhor ou pior?". Essa pergunta muda tudo. Ao aplicar esse critério, você começa a notar que muitas escolhas que pareciam neutras não são. Elas moldam quem você se torna. Pequenas concessões repetidas viram caráter. Pequenas omissões acumuladas viram arrependimento. Por isso, o estoicismo valoriza tanto a atenção aos detalhes da vida cotidiana. Não é sobre grandes gestos heróicos, é sobre coerência diária. É sobre agir corretamente quando ninguém está olhando. É sobre cumprir o que deve ser feito mesmo sem aplauso. Nesse ponto, surge uma das maiores armadilhas da mente moderna, a comparação constante. Você observa a vida dos outros e usa isso como régua para medir a sua. O problema é que essa régua quase sempre está distorcida. Você compara seu processo com o resultado editado de alguém, seu bastidor com o palco alheio. E o resultado é previsível. Sensação de atraso, insuficiência e ansiedade. O estoicismo corta isso pela raiz. Ele te lembra que cada um tem um caminho, um tempo e um conjunto de circunstâncias. Comparar-se não te melhora, te distrai. A única comparação útil é com quem você foi ontem. Quando você abandona a comparação, algo se reorganiza por dentro. Você para de competir por validação e começa a competir por coerência. Você se pergunta menos, como estou sendo visto? E mais, estou vivendo de acordo com o que acredito? Essa mudança de foco devolve dignidade à vida. Você não vive mais para impressionar, vive para respeitar a si mesmo. E respeito próprio é uma forma silenciosa de paz. Outro ponto que merece atenção é a forma como você se comunica consigo e com os outros. A comunicação pobre gera conflitos desnecessários, ressentimentos acumulados e mal-entendidos evitáveis. Os estoicos valorizavam a clareza porque sabiam que a confusão mental se espalha para as relações. Aprender a ouvir, a falar com precisão, a escolher palavras com cuidado não é apenas educação, é virtude. Uma palavra mal colocada pode criar um problema que não existia. Uma palavra bem colocada pode dissolver um conflito antes mesmo de nascer. E quando falamos de comunicação interna, isso se torna ainda mais importante. A forma como você fala consigo mesmo molda seu estado emocional. Autocrítica constante não é sinal de maturidade. Muitas vezes é apenas crueldade internalizada. O estoicismo não te pede para se elogiar o tempo todo, mas para ser justo consigo. Reconhecer erros sem se humilhar. Reconhecer acertos sem se iludir. Esse equilíbrio cria estabilidade. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que o estoicismo não promete conforto. Ele promete clareza.
E clareza, às vezes, dói, porque você passa a ver onde está se sabotando, onde está adiando, onde está fugindo. Mas essa dor é diferente. Ela não paralisa, ela orienta, ela aponta direção. E direção é exatamente o que falta quando a vida começa a parecer pesada demais. Talvez, neste momento, você esteja começando a perceber que a verdadeira mudança não exige uma revolução externa. Ela exige uma reorganização interna, um novo critério para decidir, um novo padrão para reagir, um novo compromisso consigo. E isso não acontece de uma vez. Acontece na repetição, na prática, na atenção diária. À medida que esses princípios começam a se assentar, surge uma percepção desconfortável, porém libertadora. Grande parte do sofrimento cotidiano não vem da falta de capacidade, mas da falta de estrutura. A mente humana, quando deixada sem direção, não entra em repouso. Ela entra em ruído, pensa demais, antecipa demais, cobra demais. E quando isso se repete dia após dia, a vida começa a parecer mais pesada do que realmente é. O estoicismo entra exatamente nesse ponto, oferecendo algo que o mundo moderno negligencia: forma. Os estoicos sabiam que a alma precisa de ritmo, não um ritmo imposto de fora, mas um ritmo escolhido conscientemente. Por isso, davam tanta importância à rotina, não como prisão, mas como proteção. Uma rotina bem construída não te limita, ela te sustenta. Ela reduz o número de decisões inúteis, preserva a energia mental e cria um terreno estável para lidar com o inesperado. Sem rotina, cada dia vira uma improvisação emocional. Com rotina, até o caos encontra limites. É importante entender que a rotina estoica não nasce da obsessão por produtividade. Ela nasce da responsabilidade consigo mesmo. O estoico não organiza o dia para produzir mais, mas para viver melhor. Ele entende que, se não estabelece um começo e um encerramento claros para o dia, sua mente fica aberta demais, vulnerável demais, dispersa demais. E uma mente dispersa se torna presa fácil da ansiedade. Amanhã, para o estoico, não é apenas o início de um dia, é o início de uma postura. Antes de enfrentar pessoas, problemas e responsabilidades, ele se volta para dentro, não por egoísmo, mas por preparo. Ele se lembra de quem quer ser diante do que vai encontrar. Não espera que o mundo o trate bem para agir bem. Ele decide agir bem independentemente do mundo. Essa decisão muda tudo. Ao acordar, o estoico reconhece que o dia trará desafios, pessoas difíceis, atrasos, imprevistos, frustrações. Ele não se ilude com a ideia de que tudo fluirá perfeitamente. Essa expectativa irreal é uma das maiores fontes de irritação. Quando você espera a perfeição, qualquer falha parece injustiça. O estoico espera a realidade. E por esperar realidade, não se sente traído quando ela aparece. Essa preparação matinal não é longa nem complexa. Ela começa com uma simples lembrança: hoje só controlo minhas escolhas. Essa frase, quando levada a sério, organiza o dia inteiro. Você para de desperdiçar energia tentando ajustar o comportamento dos outros e passa a investir no próprio caráter. Você deixa de viver no modo reativo e entra no modo deliberado. Outro elemento central dessa preparação é a lembrança das virtudes. Não como algo distante, mas como critérios vivos. Sabedoria para discernir o que realmente importa. Coragem para não fugir do desconforto necessário. Justiça para agir corretamente, mesmo quando seria mais fácil ser injusto. Temperança para não se perder nos excessos, sejam eles de prazer, de trabalho ou de emoção. Essas virtudes não pedem perfeição, pedem direção. Quando essas referências estão presentes, o dia muda de textura. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ser pessoais demais. Você não interpreta cada obstáculo como um ataque à sua dignidade.
Você os vê como parte da experiência humana. Isso cria espaço interno. E espaço interno é o que permite responder, em vez de reagir. Ao longo do dia, porém, existe um inimigo silencioso que ameaça essa estabilidade: a procrastinação. Não a procrastinação ocasional, mas aquela que vira padrão. Aquela que transforma tarefas simples em pesos mentais constantes. Aquela que cria a sensação de estar sempre devendo algo à vida. O estoicismo enxerga a procrastinação não como preguiça, mas como um conflito entre razão e impulso. Você sabe o que deve fazer, mas cede ao desconforto momentâneo de começar. Esse adiamento constante cobra um preço alto. Ele não apenas acumula tarefas, mas corrói a confiança que você tem em si mesmo. Quando você promete e não cumpre, algo se quebra por dentro. Quando isso se repete, você passa a não acreditar mais na própria palavra. E sem confiança interna, a mente se fragmenta. O estoico entende isso profundamente. Por isso, valoriza tanto o cumprimento do dever, mesmo quando ninguém está observando. A solução estoica para a procrastinação não é esperar motivação. Motivação é instável. Vem e vai. O estoico trabalha com princípios. Ele transforma o que precisa ser feito em algo inegociável. Não porque gosta, mas porque reconhece que é o trabalho de um ser humano agir conforme sua natureza racional. Marco Aurélio escrevia sobre isso ao lembrar a si mesmo que não havia nascido para permanecer confortável, mas para cumprir sua função no mundo. Quando você internaliza essa ideia, algo muda. Você para de negociar com a própria resistência. Não se pergunta mais, tenho vontade? Pergunta, isso precisa ser feito? E quando a resposta é sim, você age. Não com violência interna, mas com firmeza. Esse tipo de disciplina não te endurece, te liberta. Porque elimina a batalha diária entre intenção e ação. Para tornar isso prático, o estoicismo ensina a reduzir o tamanho das coisas. A mente foge do que parece grande demais, mas raramente foge de pequenos passos. Em vez de pensar na tarefa inteira, o estoico pensa no primeiro movimento. Em vez de se preocupar com o resultado final, ele se compromete com o próximo passo correto. Essa simplicidade vence a inércia. Outro hábito que sustenta essa postura é o uso consciente do tempo. O estoico entende que o tempo é o recurso mais limitado que existe, e justamente por isso não o desperdiça em distrações vazias. Isso não significa eliminar o descanso ou o prazer. Significa escolher. Trabalhar quando é hora de trabalhar. Descansar quando é hora de descansar. Misturar as duas coisas gera culpa no descanso e dispersão no trabalho. A vida moderna estimula distrações de baixo nível o tempo todo. Você troca esforço significativo por estímulo imediato. E depois se pergunta por que se sente vazio. O estoico aprende a inverter essa lógica. Primeiro o que fortalece, depois o que alivia. Essa ordem simples transforma a relação com o tempo e com a própria mente. Ao final do dia, entra em cena outro momento essencial da rotina estoica, a revisão noturna. Não como um tribunal interno, mas como um espaço de aprendizado. O estoico se pergunta: onde agi bem hoje? Onde poderia ter agido melhor? Onde deixei o impulso vencer a razão? Essas perguntas não têm o objetivo de punir, mas de ajustar. Sem revisão, o dia termina em repetição. Com revisão, ele termina em evolução. Esse hábito cria algo raro: continuidade moral. Você deixa de viver dias desconectados e começa a viver uma trajetória. Cada dia conversa com o próximo, cada erro vira lição, cada acerto vira referência. Isso gera um tipo de tranquilidade profunda, porque você sente que está caminhando, mesmo que lentamente, na direção certa. Talvez ao ouvir tudo isso, você pense que parece simples demais, e é.
Mas simples não significa fácil. O estoicismo não exige genialidade, exige constância, exige disposição para escolher o que é certo mesmo quando é desconfortável. Exige humildade para aceitar limites e coragem para agir dentro deles. À medida que a rotina começa a se formar e a mente encontra algum eixo, surge um novo desafio, mais sutil e mais perigoso: os hábitos invisíveis. Não aqueles que você reconhece facilmente como prejudiciais, mas os que parecem normais, aceitáveis, até inevitáveis. São esses hábitos que minam a tranquilidade por dentro, enquanto por fora tudo parece funcionando. O estoicismo é implacável nesse ponto, porque entende que não é o grande erro que destrói uma vida, mas a repetição silenciosa do pequeno erro não questionado. Um desses hábitos é adiar decisões difíceis, não apenas tarefas, mas escolhas. Você sabe que algo precisa ser resolvido, encerrado, enfrentado, mas empurra para depois, esperando que o desconforto desapareça sozinho. Ele não desaparece. Ele cresce, e cresce de forma difusa, contaminando outros aspectos da vida. A mente passa a carregar pendências como pesos invisíveis. O estoico entende que decidir, mesmo quando a decisão é dura, é quase sempre menos doloroso do que permanecer indefinidamente no estado de indecisão. Outro hábito corrosivo é a comparação constante. Não a comparação pontual, que pode ensinar algo, mas aquela que se torna reflexo automático. Você abre uma tela e mede sua vida pelo recorte editado da vida de alguém. Mede seu processo pelo resultado final alheio. Mede seu silêncio pelo barulho do mundo. Essa comparação não te informa, ela te distorce. O estoico percebe que cada vida tem circunstâncias únicas e que usar a régua do outro é uma forma de injustiça consigo. Comparar-se o tempo todo gera ressentimento ou vaidade. Nenhum dos dois constrói caráter. Existe também o hábito da reação imediata. A mente moderna foi treinada para responder rápido, opinar rápido, julgar rápido. Isso dá a sensação de presença, mas na verdade rouba a profundidade. O estoico pratica a pausa. Não porque não sente, mas porque escolhe sentir antes de agir. Ele sabe que uma reação impulsiva pode destruir em segundos algo que levou anos para ser construído. A pausa cria espaço para a razão, e a razão, quando entra, muda o desfecho. Outro ponto crítico é a forma como lidamos com a própria narrativa interna. Muitas pessoas vivem presas a histórias repetidas sobre si mesmas. Eu sou assim, sempre foi assim, não tenho jeito para isso. Essas narrativas dão identidade ao sofrimento e, por isso, são difíceis de largar. O estoicismo convida você a questionar essas histórias, não para se iludir, mas para separar fato de interpretação. Um fato pode ser real. A história que você conta sobre ele é opcional. E é nessa opção que mora a liberdade. A comunicação pobre consigo e com os outros é outro hábito que enfraquece a mente. Não ouvir, não saber nomear o que sente, não expressar limites com clareza, não escolher palavras com cuidado. Isso cria conflitos desnecessários, mal-entendidos e ressentimentos acumulados. O estoico valoriza a clareza porque sabe que a confusão emocional nasce da confusão conceitual. Quando você aprende a falar melhor, aprende a pensar melhor. E quando pensa melhor, sofre menos. Outro hábito destrutivo é buscar culpados externos para tudo o que acontece. Essa postura dá alívio imediato, mas cobra um preço alto. Você entrega seu poder. Quando tudo é culpa do mundo, nada está nas suas mãos. O estoico faz o movimento oposto. Ele assume responsabilidade pelo que pode controlar e aceita o resto. Isso não é autoacusação, é autonomia. É reconhecer que mesmo em cenários injustos, ainda existe escolha moral.
A comparação, a reação impulsiva, a indecisão prolongada, a narrativa interna rígida, a comunicação pobre e a terceirização da culpa formam um conjunto perigoso. Juntos, eles criam uma mente reativa, frágil e constantemente cansada. O estoicismo não combate isso com força bruta, ele combate com consciência. Ao tornar esses hábitos visíveis, você começa a enfraquecê-los. Nesse ponto, entra um conceito essencial: disciplina sem rigidez. Muitas pessoas rejeitam a disciplina porque a associam à punição ou perda de liberdade. Os estoicos viam a disciplina como algo diferente, um acordo consigo mesmo, uma forma de proteger o que é importante. Disciplina não é fazer tudo com sofrimento. É decidir antecipadamente o que merece sua energia. É reduzir a negociação interna. E reduzir a negociação interna reduz o desgaste mental. Quando você vive negociando com seus próprios princípios, cada decisão vira uma batalha. Quando você decide antes, a batalha nem começa. O estoico escolhe suas regras internas com cuidado e depois vive de acordo com elas. Isso não o torna inflexível, o torna confiável para si mesmo. E confiança interna é a base da tranquilidade. Outro elemento que começa a ganhar importância aqui é a solidão consciente. Não o isolamento amargo, mas o espaço deliberado para estar consigo. Em um mundo que estimula a presença constante, a solidão vira quase um tabu. Mas os estoicos viam nela uma ferramenta poderosa. Na solidão, você ouve seus pensamentos sem interferência, percebe padrões, reconhece emoções sem máscaras. A solidão bem usada não enfraquece, fortalece. É nesse espaço que você percebe como certas distrações funcionam como fuga. Não fuga do mundo, mas fuga de si mesmo. O estoico não demoniza o entretenimento, mas questiona o excesso. Ele pergunta: isso me alivia ou me anestesia? Essa pergunta muda a relação com prazer, descanso e estímulo. O prazer que vem como recompensa fortalece. O prazer usado como anestesia enfraquece. Com o tempo, você começa a notar que a tranquilidade não surge quando tudo está resolvido, mas quando você sabe como lidar com o que não está. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. A vida nunca estará completamente organizada. Sempre haverá algo pendente, algo incerto, algo fora do lugar. A serenidade nasce quando você aceita isso e ainda assim age com virtude. Nesse ponto da jornada, algo importante acontece. Você começa a sentir menos necessidade de provar algo aos outros. A validação externa perde força. Você passa a se orientar mais por coerência do que por aplauso. Isso muda a forma como você trabalha, se relaciona e toma decisões. Você não deixa de se importar com os outros, mas deixa de depender do julgamento deles para se sentir inteiro. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Você começa a viver com menos ruído interno. As emoções ainda vêm, mas não tomam o controle. As dificuldades ainda surgem, mas não definem quem você é. Você percebe que a força verdadeira não está em evitar quedas, mas em não perder o eixo ao cair. À medida que o estoico avança no domínio dos hábitos e começa a reduzir o ruído externo, surge um território inevitável, o mundo das emoções. Não como inimigas, mas como forças naturais que precisam ser compreendidas. Um erro comum é acreditar que o estoicismo ensina a eliminar emoções. Isso nunca foi verdade. O que os estoicos ensinaram foi algo mais difícil e mais sofisticado. Aprender a não ser governado por elas. A raiva, por exemplo, não nasce grande. Ela começa pequena, quase invisível. Um comentário mal colocado, uma expectativa frustrada, uma sensação de injustiça. O problema não é a emoção inicial, mas o diálogo interno que vem depois. Quando você alimenta a narrativa de ofensa, a raiva cresce. O estoico aprende a interromper esse processo cedo. Ele pergunta a si mesmo:
Isso está sob meu controle? Isso realmente ameaça meu caráter? Essa pausa racional não apaga a emoção, mas impede que ela se transforme em ação destrutiva. O medo funciona de maneira semelhante. Ele quase nunca fala do presente, mas do futuro imaginado. Medo é antecipação sem clareza. O estoico não nega o risco, mas recusa o pânico. Ele entende que sofrer antes do tempo é desperdiçar energia. Em vez de perguntar, e se der errado? Ele pergunta, o que farei se der errado? Essa mudança desloca a mente da ansiedade para a preparação, e a preparação reduz o medo. A tristeza também precisa ser compreendida com maturidade. Existem perdas reais, dores legítimas, lutos inevitáveis. O estoicismo não exige frieza diante disso. Exige honestidade. Sentir tristeza não é fraqueza. Permanecer indefinidamente nela, sim. O estoico permite que a dor exista, mas não constrói identidade a partir dela. Ele lembra a si mesmo que sofrer não o torna especial nem injustiçado, apenas humano. Essa lembrança devolve dignidade à dor e impede que ela se transforme em desespero. A ansiedade, talvez a emoção mais comum da vida moderna, surge quando a mente tenta controlar o que não pode. Pensar demais não é pensar melhor. O estoico aprende a reconhecer quando o pensamento deixou de ser ferramenta e virou prisão. Nesses momentos, ele retorna à dicotomia do controle. O que depende de mim agora? Qual é o próximo passo concreto? Essa redução do horizonte mental traz alívio imediato. Não resolve tudo, mas resolve o agora. E o agora é suficiente. O que une todas essas emoções é o julgamento que fazemos sobre elas. Para os estoicos, não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Dois indivíduos podem enfrentar a mesma situação e reagir de formas opostas. Isso não acontece por acaso. A diferença está no treinamento interno. Emoções não treinadas dominam. Emoções observadas ensinam. É aqui que entra um dos exercícios mais poderosos do estoicismo: a observação dissociada. Em vez de dizer, estou com raiva, o estoico aprende a dizer, há raiva em mim agora. Essa pequena mudança linguística cria distância psicológica. Você deixa de ser a emoção e passa a observá-la, e o que é observado perde parte do poder. Esse exercício, praticado com constância, transforma a relação com o mundo interno. Outro ponto fundamental é entender que nem toda emoção exige resposta imediata. A cultura atual valoriza a expressão instantânea, mas isso nem sempre é sabedoria. O estoico escolhe quando falar, quando agir e quando silenciar. Ele sabe que o silêncio estratégico é uma forma de poder. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da clareza. Muitas situações se resolvem sozinhas quando você não as alimenta. A razão, nesse contexto, não é inimiga da emoção. Ela é guia. A razão bem treinada não reprime, mas orienta. Ela pergunta, essa emoção me aproxima da virtude ou me afasta dela? Se aproxima, pode ser acolhida. Se afasta, precisa ser contida. Esse critério simples organiza o caos interno. Não é sobre sentir menos, é sobre sentir melhor. Com o tempo, essa prática gera algo raro: estabilidade emocional sem rigidez. Você não se torna insensível, mas previsível para si mesmo. Sabe como reage, conhece seus gatilhos, antecipa suas fraquezas. Essa previsibilidade interna cria confiança. E confiança interna gera coragem. Coragem para agir quando é necessário e para não agir quando não é. É nesse estágio que a solidão começa a ganhar um novo significado. Não como fuga, mas como laboratório emocional. Estar sozinho permite observar emoções sem o impulso de performar para os outros. Você não precisa parecer forte, calmo ou equilibrado. Pode apenas ser honesto. E a honestidade consigo mesmo é o início de qualquer transformação real.
Na solidão, você percebe como certas emoções surgem por hábito, não por necessidade. Irritação automática, ansiedade recorrente, tristeza sem causa clara. Ao perceber isso, você ganha escolha. E onde há escolha, há liberdade. O estoico valoriza essa liberdade mais do que qualquer conforto externo. Outro aprendizado importante é aceitar que algumas emoções não desaparecerão completamente. E tudo bem. O objetivo não é uma mente vazia, mas uma mente governável. Uma mente que não se rebela contra si mesma. Uma mente que coopera. Esse estado não é alcançado por esforço intenso, mas por prática constante. Com o passar do tempo, você começa a reagir menos e responder mais. Começa a ouvir antes de julgar. Começa a esperar antes de decidir. Essa mudança altera profundamente suas relações. Conflitos diminuem, expectativas se ajustam. Você passa a exigir menos do mundo e mais de si mesmo, mas de forma justa. Esse equilíbrio entre emoção e razão é uma das maiores conquistas do estoicismo. Ele não promete felicidade constante, mas promete clareza constante. E a clareza, quando se torna hábito, reduz drasticamente o sofrimento desnecessário. Quando a mente aprende a observar as próprias emoções sem se confundir com elas, surge naturalmente a necessidade de silêncio. Não o silêncio imposto, mas o silêncio escolhido. É nesse ponto que a solidão deixa de ser um estado temido e passa a ser um recurso estratégico. Para o estoico, a solidão não é ausência de pessoas, é presença de si. É o espaço onde as distrações perdem força e a consciência começa a falar com mais nitidez. A vida moderna cria uma ilusão perigosa, a de que estar sempre ocupado é sinônimo de estar avançando. O estoico percebe rapidamente que ocupação constante pode ser apenas fuga. Fuga de decisões difíceis, fuga de perguntas incômodas, fuga do contato direto com a própria mente. A solidão desmonta essa fuga. Quando você está sozinho, sem estímulos contínuos, o que resta é você. E isso assusta quem nunca se treinou para se encarar. É na solidão que você percebe como certas escolhas vêm sendo adiadas, não por falta de opção, mas por medo de responsabilidade. Decidir significa fechar portas, significa abandonar versões possíveis de si mesmo. O estoico entende que viver tentando manter todas as portas abertas é viver paralisado. A solidão oferece clareza porque reduz o ruído externo que interfere nas decisões. Quando o mundo cala, suas prioridades aparecem. Tomar decisões para o estoico não é buscar o caminho mais confortável, mas o mais coerente. Coerência é a fidelidade entre aquilo que você sabe ser correto e aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Essa coerência não nasce em público, ela nasce no silêncio. Nas escolhas pequenas feitas, quando não há aplauso, punição ou reconhecimento externo, a adversidade entra nesse cenário como um teste inevitável. Nenhuma filosofia que prometa crescimento pode ignorar o sofrimento. O estoicismo não tenta romantizar a dor, mas também não a trata como um erro do universo. A adversidade é vista como parte do treino. Um treino que revela o quanto suas virtudes são reais ou apenas teóricas. Quando tudo está fácil, qualquer discurso parece verdadeiro. É na dificuldade que o caráter se manifesta. O estoico aprende a perguntar, diante da adversidade, não por que isso aconteceu comigo, mas como devo agir agora? Essa pergunta muda completamente a postura mental. Ela desloca o foco da queixa para a ação. Mesmo quando não há solução imediata, sempre há uma postura possível. E a postura correta preserva a dignidade, mesmo na perda. Existe uma diferença crucial entre aceitar e se resignar. A resignação é passiva, ela paralisa. A aceitação no estoicismo é ativa. Ela reconhece o fato sem resistência emocional desnecessária e, a partir disso, orienta a ação.
Você aceita a realidade para poder agir melhor dentro dela. Resistir ao que não pode ser mudado apenas adiciona sofrimento ao sofrimento. Na solidão, você começa a perceber como parte da sua dor vem da insistência em controlar o incontrolável. Pessoas, resultados, opiniões, acontecimentos. O estoico faz um corte claro. Energia só vai para aquilo que depende da vontade. Esse corte não empobrece a vida, ele a simplifica. E simplicidade mental é uma forma de liberdade. Outro aspecto importante que emerge na solidão é o diálogo interno. A maioria das pessoas fala consigo de forma dura, confusa ou incoerente. O estoico treina uma voz interna firme, mas justa. Ele não se engana, mas também não se humilha. Reconhece erros sem se definir por eles. Esse tipo de diálogo constrói estabilidade. Uma mente que se trata com respeito resiste melhor às pressões externas. É também na solidão que você percebe como muitos desejos não são realmente seus. São desejos herdados, copiados, absorvidos pelo ambiente. Quando o barulho diminui, esses desejos perdem intensidade. Você começa a distinguir o que quer do que foi condicionado a querer. Esse discernimento é libertador. Ele reduz a ansiedade, porque você para de correr atrás de metas que nunca foram verdadeiramente importantes para você. A adversidade, quando encontra uma mente treinada, deixa de ser ameaça absoluta e passa a ser informação. Ela mostra onde você ainda é frágil, onde ainda reage demais, onde ainda espera demais do mundo. Essa informação é valiosa. Ignorá-la é desperdiçar a lição. O estoico acolhe essa revelação com humildade, não com culpa. Com o tempo, você começa a notar uma mudança sutil. As dificuldades não desaparecem, mas perdem o poder de te desorganizar por completo. Você sofre, mas não se perde. Cai, mas não se dissolve. Essa capacidade de permanecer inteiro em meio ao caos é o que os estoicos chamavam de invencibilidade interior. Não porque nada te atinge, mas porque nada te define. A solidão nesse estágio deixa de ser apenas um espaço de reflexão e passa a ser um espaço de fortalecimento. Você sai dela mais centrado, mais claro, menos dependente, menos carente de validação, menos refém do humor alheio. Isso não te torna distante dos outros, te torna mais justo com eles. Quando você não exige que o outro preencha seus vazios, os relacionamentos se tornam mais leves. Esse é um ponto de virada importante. Muitos abandonam a prática aqui, porque começam a perceber verdades desconfortáveis sobre si mesmos. O estoicismo não adula, ele revela. Mas quem permanece atravessa essa fase com uma nova maturidade, uma maturidade que não grita, não ostenta e não precisa provar nada. Quando a ordem interna começa a se estabilizar, surge inevitavelmente a pergunta que muitos evitam por medo: como viver no mundo sem perder o que foi conquistado por dentro? Porque é fácil parecer centrado no silêncio. Difícil é permanecer íntegro quando o mundo exige, pressiona, cobra resultados e testa limites diariamente. É aqui que o estoicismo deixa de ser contemplação e se torna ação. Para o estoico, o trabalho não é apenas um meio de sobrevivência ou status. É um campo de exercício moral. Tudo o que você faz repetidamente molda quem você se torna. Não importa se o trabalho é simples ou complexo, visível ou invisível. O que importa é a forma como você o executa. Com atenção, justiça, disciplina e responsabilidade, o trabalho se torna uma extensão da virtude. Sem isso, vira apenas desgaste. Existe uma armadilha comum na vida moderna: esperar sentir motivação para agir. O estoico inverte essa lógica. Ele age primeiro e permite que a motivação venha depois, se vier. Porque ele entende que o dever não depende do humor. Esperar pelo estado emocional ideal é uma forma elegante de procrastinação.
Agir, apesar do desconforto, é um treino de caráter. O tempo, nesse contexto, passa a ser visto como um recurso moral. Não apenas algo que se gasta, mas algo que se honra. Cada hora desperdiçada não é apenas tempo perdido, é vida não vivida de acordo com a razão. O estoico não vive obcecado por produtividade, mas também não banaliza o próprio tempo. Ele sabe que adiar o essencial é uma forma silenciosa de autossabotagem. Com isso, surge uma relação mais sóbria com metas e ambições. O estoico não abandona objetivos, mas muda a forma de se relacionar com eles. Ele se compromete com o esforço, não com o resultado. O resultado está fora de controle. O esforço, não. Essa mudança reduz a ansiedade e aumenta a constância. Você trabalha melhor quando não está emocionalmente refém do desfecho. No contato com os outros, essa postura se torna visível. O estoico não precisa vencer discussões para se sentir validado. Não precisa provar que está certo o tempo todo. Ele escolhe suas batalhas. Muitas vezes, prefere preservar a paz do que alimentar o ego. Isso não é fraqueza, é economia de energia. A energia poupada em conflitos inúteis pode ser investida em ações que realmente importam. O propósito, para o estoico, não é algo grandioso que se revela de uma vez, é algo que se constrói no cotidiano. Está presente na forma como você trata as pessoas, cumpre suas responsabilidades e enfrenta dificuldades. Buscar um grande sentido enquanto negligencia o que está diante de você é uma forma de fuga. O sentido nasce do alinhamento entre valores e ações, não de uma revelação externa. À medida que essa clareza cresce, você começa a perceber como o medo da morte influencia silenciosamente muitas decisões. O estoicismo encara esse tema sem desespero. A morte não é vista como tragédia absoluta, mas como limite natural. Um lembrete constante de que o tempo é finito e, justamente por isso, precioso. Pensar na morte não é morbidez, é lucidez. Quando você aceita a finitude, muitas preocupações perdem força, vaidades diminuem. Ressentimentos se tornam pequenos demais para ocupar espaço mental. O estoico se pergunta: isso ainda importará quando eu olhar para trás? Essa pergunta funciona como um filtro poderoso. O que passa por ele merece atenção. O resto pode ser solto. Essa consciência do tempo transforma a forma como você vive o presente. Não de maneira ansiosa, mas consciente. Você começa a agir com mais intenção, a dizer menos depois, a adiar menos conversas importantes, a cuidar melhor do que depende de você agora. Não porque o futuro não importa, mas porque ele só existe como continuidade do presente. O estoico também aprende a lidar com o reconhecimento, ou a falta dele. Ele entende que fazer o que é correto nem sempre traz aplauso. Muitas vezes traz silêncio. E isso é parte do caminho. Quando você age apenas esperando validação, se torna dependente. Quando age por coerência, se torna livre. A liberdade interior cresce quando você faz o que deve ser feito, mesmo quando ninguém vê. Com o tempo, você passa a confiar mais no processo e menos nas circunstâncias. Críticas não te desmontam. Elogios não te iludem. Sucessos não te inflacionam. Fracassos não te definem. Essa estabilidade emocional cria uma presença firme. As pessoas percebem, não porque você fala sobre isso, mas porque sua postura muda. Essa postura também altera a forma como você lida com o erro. Em vez de se punir ou se justificar, você corrige, aprende, ajusta. O erro deixa de ser identidade e vira informação. Isso acelera o crescimento. Uma mente que não desperdiça energia se defendendo aprende mais rápido. Chega um momento em que você percebe algo importante. A vida externa nunca será perfeitamente estável. Sempre haverá mudanças, perdas, desafios e incertezas. O que pode ser estável é você.
E essa estabilidade não vem do controle do mundo, mas do governo de si mesmo. Essa é a essência do estoicismo aplicada à ação. Chega um ponto da jornada em que todas as técnicas, reflexões e exercícios convergem para um tema que muitos evitam, mas que os estoicos encaravam com coragem tranquila: a morte. Não como algo distante ou abstrato, mas como uma presença silenciosa que dá forma à vida. Pensar na morte, para o estoico, não é um exercício de medo, mas de clareza. É o lembrete definitivo de que o tempo não nos pertence. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna, não porque acredita nisso conscientemente, mas porque adia tudo o que é essencial. Conversas importantes, decisões difíceis, mudanças necessárias. O estoico faz o oposto. Ele usa a consciência da finitude como um filtro. Se este fosse o último ano, o último mês, o último dia, o que realmente importaria? Essa pergunta não paralisa, ela orienta. Ao aceitar a impermanência, muitas ilusões caem. A necessidade de aprovação perde força. A obsessão por status se esvazia. A comparação com os outros se torna irrelevante. O estoico percebe que a vida não é um palco de validação, mas um campo de responsabilidade. O que conta não é o quanto você foi visto, mas o quanto foi fiel ao que considerava correto. Essa visão altera profundamente a relação com o medo da perda, do fracasso, da rejeição. Quando tudo é temporário, nada pode ser possuído de forma absoluta. Pessoas, posições, bens, circunstâncias, tudo passa. O sofrimento nasce quando tentamos transformar o transitório em permanente. O estoico treina o desapego não por frieza, mas por lucidez. O desapego não significa indiferença, significa amar sem se agarrar, agir sem se iludir, cuidar sem controlar. Essa postura cria uma paz rara. Você continua se envolvendo com o mundo, mas sem exigir que ele se conforme às suas expectativas. O que vem é recebido, o que vai é liberado. Essa leveza não surge de uma vez, é cultivada. A morte também ensina sobre simplicidade. Quando você retira tudo o que é supérfluo, o que sobra é pouco e suficiente. Virtude, consciência tranquila, relações honestas, esforço digno. O estoico não busca uma vida cheia de excessos, mas uma vida coerente. Ele entende que quanto menos você precisa para estar bem, menos vulnerável você se torna às mudanças externas. Com isso, surge uma nova forma de viver o cotidiano. Atos simples ganham profundidade. Um trabalho bem feito. Uma conversa sincera, um momento de silêncio. Tudo passa a ser vivido com mais presença. Não porque é extraordinário, mas porque é real. O estoico não espera ocasiões especiais para viver com dignidade. Ele transforma o ordinário em campo de virtude. Nesse estágio, o estoicismo deixa de ser uma prática separada e se torna uma postura contínua. Não há mais necessidade de lembrar constantemente dos princípios. Eles começam a operar automaticamente. Você reage com mais calma, decide com mais clareza, sofre menos por antecipação, aprende mais com o que acontece. Isso não elimina a dor, mas impede que ela domine. A consciência da morte também fortalece a gratidão. Não aquela gratidão superficial, mas a gratidão silenciosa de quem sabe que nada é garantido. Cada dia vivido com integridade passa a ser visto como um bônus, não como um direito. Essa gratidão não depende de circunstâncias perfeitas. Ela existe mesmo nos dias difíceis, porque reconhece o valor da experiência em si. Outro efeito dessa integração é a reconciliação com o passado. Culpa excessiva perde sentido. Ressentimentos se mostram caros demais. O estoico aprende a extrair aprendizado do que foi vivido e soltar o peso desnecessário. O passado não pode ser alterado, mas pode ser reinterpretado. E a interpretação correta liberta energia para o presente. Você começa a perceber que viver bem
não é viver sem erros, mas viver disposto a corrigir. Não é viver sem medo, mas viver sem ser governado por ele. Não é viver sem perdas, mas sem se perder nelas. Essa maturidade não se anuncia. Ela se manifesta no modo como você caminha pelo mundo. À medida que essa compreensão se aprofunda, surge uma serenidade difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Você não precisa falar sobre filosofia para viver filosoficamente. Sua presença se torna mais estável. Seu olhar, mais firme. Suas escolhas, mais simples. Você para de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Esse é um ponto crucial. Muitos buscam o estoicismo como um conjunto de técnicas para evitar o sofrimento. Mas o que ele oferece, na verdade, é algo mais profundo. A capacidade de atravessar o sofrimento sem perder a dignidade. Isso muda tudo. A vida deixa de ser algo a ser controlado e passa a ser algo a ser vivido com coragem e lucidez. À medida que a jornada avança para sua etapa final, algo começa a se tornar evidente. O estoicismo não é um conjunto de ideias para serem lembradas em momentos específicos, mas uma forma de estar no mundo. Não é algo que você liga e desliga conforme a necessidade. É uma postura que se infiltra lentamente na maneira como você pensa, sente e age. Quando isso acontece, a vida deixa de ser um campo de reação constante e passa a ser um espaço de resposta consciente. Você percebe que já não precisa vigiar cada emoção com rigidez. A mente treinada reconhece padrões antes que eles se tornem tempestades. A raiva surge, mas não domina. O medo aparece, mas não paralisa. A tristeza vem, mas não se transforma em desespero. Não porque você se tornou insensível, mas porque aprendeu a não se confundir com cada impulso que atravessa a consciência. Essa estabilidade interna cria algo raro no mundo moderno: continuidade. A maioria das pessoas vive fragmentada. Age de uma forma em casa, de outra no trabalho, de outra nas redes, de outra quando está sozinha. O estoico busca coerência. Ele entende que viver dividido cobra um preço alto. Quando suas ações refletem seus valores em diferentes contextos, surge uma sensação de inteireza difícil de explicar, mas fácil de sentir. A virtude, nesse ponto, deixa de ser um ideal distante e passa a ser um critério diário. Não se trata de ser perfeito, mas de ser honesto consigo mesmo. O estoico não pergunta apenas "isso é permitido" ou "isso me beneficia", mas "isso me torna melhor ou pior como pessoa". Essa pergunta simples reorganiza prioridades, escolhas e relações. Com isso, a relação com os outros também se transforma. Você passa a esperar menos e oferecer mais clareza, menos expectativa, mais presença, menos cobrança, mais exemplo. O estoico entende que não pode controlar o comportamento alheio, mas pode escolher como se posiciona diante dele. Isso reduz conflitos desnecessários e fortalece os vínculos que realmente importam. Existe também uma mudança profunda na forma de lidar com o sofrimento alheio. Em vez de tentar consertar tudo ou se afastar por desconforto, o estoico aprende a oferecer presença lúcida. Ele sabe que nem toda dor precisa de solução imediata. Algumas precisam apenas de alguém que não fuja, que não dramatize, que não aumente o peso da situação com julgamento ou ansiedade. Nesse estágio, você começa a perceber que muitas das pressões que antes pareciam inevitáveis eram, na verdade, internas. Comparação constante, necessidade de validação, medo de ficar para trás. Quando essas pressões se dissolvem, a vida se torna mais leve, mesmo sem ficar mais fácil. A leveza não vem da ausência de problemas, mas da redução do conflito interno diante deles. O estoico também aprende a conviver com a incerteza sem desespero. Ele entende que não saber é parte da condição humana, que tentar prever tudo é inútil, que planejar é sensato, mas se apegar ao plano é arriscado.
Essa flexibilidade mental permite adaptação sem perda de identidade. Você muda de rota sem perder o norte. Há um ponto importante aqui. O estoicismo não promete felicidade constante. Ele promete dignidade constante. E essa é uma promessa mais realista e mais poderosa. A felicidade vai e vem. A dignidade pode permanecer. Quando você age de acordo com a razão e a virtude, mesmo em dias difíceis, algo dentro de você permanece em paz. Com o tempo, essa paz se manifesta de forma discreta. Não como euforia, mas como estabilidade. Você dorme melhor, decide com menos pressa, fala com mais cuidado, age com mais intenção. A vida externa pode continuar caótica, mas a interna ganha ordem. E ordem interna é a base de qualquer vida bem vivida. Você começa a entender que não precisa vencer o mundo para viver bem nele. Precisa apenas não ser vencido por si mesmo. Essa compreensão muda a relação com sucesso e fracasso. Sucesso deixa de ser acumulação e passa a ser alinhamento. Fracasso deixa de ser condenação e passa a ser ajuste de rota. Nesse ponto, o estoicismo deixa de ser um abrigo temporário e se torna uma casa. Um lugar ao qual você retorna mentalmente, mesmo quando está cercado de ruído, mesmo quando tudo parece instável, mesmo quando as respostas não são claras. Essa casa não é construída de certezas absolutas, mas de princípios sólidos. É aqui que o ciclo começa a se fechar. Não como um fim, mas como uma integração. Tudo o que foi visto até agora, solidão, disciplina, ação, adversidade, tempo, morte, converge para uma vida mais simples, mais consciente e mais responsável. Uma vida onde você não foge do que é difícil, mas também não se perde nisso. Chegar até aqui significa algo importante. Não porque você concordou com tudo, nem porque assimilou cada ideia perfeitamente, mas porque permaneceu. Em um mundo que recompensa a pressa, permanecer já é um ato de resistência. O estoicismo começa exatamente aí, na disposição de ficar, de observar, de refletir, de não fugir do que exige profundidade. Ao longo dessa jornada, você percebeu que viver bem não é eliminar dificuldades, mas aprender a atravessá-las sem se desfigurar por dentro. A vida não se torna mais previsível quando você adota o estoicismo. Ela se torna mais honesta, e honestidade é o solo onde a serenidade cresce. Não aquela serenidade artificial que depende de tudo dar certo, mas a serenidade firme que permanece mesmo quando nada parece cooperar. O estoico não vive esperando um dia ideal para começar a viver. Ele entende que o dia é o que é, que as circunstâncias raramente são perfeitas, que o controle é limitado. Mas também entende algo essencial. Dentro desses limites existe liberdade suficiente para agir com dignidade. E dignidade, quando praticada diariamente, constrói uma vida que faz sentido mesmo sob pressão. Você aprendeu que não precisa vencer todos os pensamentos, apenas não obedecer cegamente a eles, que não precisa eliminar emoções, apenas não se confundir com elas, que não precisa se afastar do mundo para se preservar, apenas aprender a se posicionar dentro dele. Essa postura muda tudo. Ela transforma ruído em informação, obstáculo em treino, dor em aprendizado. O estoicismo não promete conforto constante, ele oferece clareza, e clareza muitas vezes é desconfortável no início, porque revela onde você tem evitado responsabilidades, onde tem terceirizado escolhas, onde tem esperado que o mundo resolva o que só você pode enfrentar. Mas essa revelação não vem para condenar, vem para libertar. Libertar do excesso de expectativa, da necessidade de aprovação, da comparação contínua, do medo de errar. Quando essas amarras se afrouxam, sobra energia. Energia para viver com mais intenção, para dizer menos sim automático e mais não consciente.
para escolher melhor onde investir tempo, atenção e esforço. Ao aceitar a impermanência, você deixou de lutar contra o fluxo da vida e começou a navegar com mais inteligência. Não porque desistiu de agir, mas porque parou de exigir que tudo se dobrasse à sua vontade. Esse equilíbrio entre ação e aceitação é um dos pontos mais altos da prática estoica. Agir com firmeza no que depende de você. Soltar com serenidade o que não depende. A virtude, que no início parecia um conceito distante, agora se revela como algo simples e exigente ao mesmo tempo. Simples, porque se manifesta em pequenas escolhas diárias. Exigente, porque não aceita desculpas fáceis. Viver virtuosamente é alinhar intenção, ação e consciência, mesmo quando ninguém vê. Especialmente quando ninguém vê. Talvez você tenha percebido que o estoicismo não te afasta das pessoas. Ele te aproxima de forma mais madura. Relações deixam de ser campos de carência e se tornam espaços de troca. Você passa a ouvir melhor, a reagir menos, a compreender mais, não porque se tornou superior, mas porque se tornou mais responsável pelo próprio estado interno. Essa responsabilidade é o fio condutor de tudo. Quando você assume que sua postura diante da vida é sua, algo muda profundamente. A vitimização perde força, a reclamação perde espaço, a ação ganha prioridade. Você não espera mais que a motivação apareça para começar. Você começa e a motivação aprende a acompanhar. No fundo, o estoicismo te convida a algo simples e difícil. Viver como se cada dia importasse. Não no sentido dramático, mas no sentido ético. Como se cada decisão fosse um tijolo na construção de quem você está se tornando. Porque é exatamente isso que acontece. Você está sempre se construindo ou se enfraquecendo, mesmo quando acha que está parado. Ao encerrar essa jornada, lembre-se de que o estoicismo não é um destino final. É um caminho que exige retorno constante, revisão, ajuste. Humildade, não para ser perfeito, mas para ser melhor do que ontem. Um pouco mais lúcido, um pouco mais firme, um pouco mais justo. Se algo aqui fez sentido para você, não transforme isso apenas em mais um conteúdo consumido. Transforme em prática. Escolha uma ideia, uma atitude, um ajuste pequeno, mas real. E aplique. O estoicismo só se revela plenamente quando sai da mente e entra na vida. Se você quiser, compartilhe nos comentários qual foi a reflexão que mais te atingiu ou qual aspecto da sua vida você sente que precisa de mais domínio interno agora. Essa troca fortalece a jornada de todos que estão aqui. Se esse conteúdo te ajudou, considere deixar um like e se inscrever no canal. Isso não é apenas apoio ao canal. É um sinal de compromisso com esse tipo de reflexão em um mundo que raramente para pensar. E lembre-se, você não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como se posiciona diante disso. E essa escolha, feita todos os dias, é o que constrói uma vida verdadeiramente firme, serena e significativa. A jornada continua, e agora ela é sua.